Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Ultimamente, um vídeo tem viralizado nas redes sociais no qual vemos o Papa Francisco, que está numa cadeira de rodas devido a problemas de saúde que vem enfrentando, abrindo uma porta gigantesca e sendo conduzido por dois bispos para o interior de um salão. Essa imagem, por mais simplória que pareça, mexeu com a cabeça de algumas pessoas que têm dito que isso seria parte de um ritual para preparar a chegada do anticristo. Será que um dos papas mais polêmicos dos últimos anos tem alguma relação com o poder oculto da nova ordem mundial? Outra coisa para você pensar. Até onde as pessoas podem chegar para tentar explicar algo que não entendem? Vamos conferir nesse vídeo. O Vaticano e seus membros sempre foram alvos de teorias macabras. Arquivos secretos no subsolo que guardam não só manuscritos, como também objetos intrigantemente misteriosos do passado, de um passado que condena, inclusive, a própria Igreja Católica. A ligação com os Illuminati, cujo propósito final é ter o controle total sobre a humanidade. Relação com a nova ordem mundial e o palco principal, onde será feita a apresentação do anticristo. E mais, a relação amistosa que o clérigo teria com esse mesmo anticristo. O Papa não está fora disso, claro, pois ele mesmo já foi rotulado como tal. Aliás, rótulos é o que não faltam ao Papa Francisco, devido a ele ser, digamos, um pouco mais liberal em relação a algumas tradições e costumes altamente conservadores. Ele é duramente criticado por membros com ideais tradicionais por sustentar posições contrárias à Bíblia e ainda tem tentado minar o poder do grupo católico conservador Opus Dei, que hoje está presente em 60 países, inclusive no Brasil. O Opus Dei é uma prelazia pessoal da Igreja Católica. O que é isso? Uma estrutura jurídica criada especificamente para atender um objetivo. Nesse caso, o propósito é a participação da missão evangelizadora da Igreja. Ele procura difundir a vida cristã no mundo, no trabalho e na família, a chamada universal à santidade e o valor santificador do trabalho cotidiano. A santificação do trabalho é preservada ainda nas palavras do seu fundador, José María Escrivá de Balaguer. O trabalho é santo, santifica-nos e santifica os outros. O fato é que, diferente dos papas anteriores que alimentavam a força do grupo, o Papa Francisco tem lidado com o Opus Dei com rédeas curtas, a fim de mostrar que o seu poder como líder mor da Igreja Católica ainda prevalece. Em contrapartida, o Opus Dei não é um grupo contrário ao Papa Francisco. Contudo, sempre que é contrário a alguma afirmação do Papa, eles colocam na mesa de discussões a fim de se encontrar um ponto em comum. Há a questão também do Papa Francisco ser vinculado a ideologias, muitos dentro da própria Igreja o criticam. Dois nomes conhecidos entre o clero, o bispo Joseph Strickland, do Texas, e o cardeal Raymond Burke, de Roma, foram afastados pelo Papa recentemente devido a críticas ferrenhas e desacordo com a sua pauta. E no caso de Burke ainda foi pior. Ele foi despejado do seu apartamento funcional no Vaticano, além de ter tido salário cortado. As críticas sobre Francisco também pesam quando o assunto é preocupações sociais e ambientais. Alguns críticos, especialmente dentro de círculos católicos mais tradicionais, argumentam que Francisco está dando menos atenção a temas doutrinários e espirituais, como o combate ao pecado, a evangelização e a defesa da ortodoxia. Para esses grupos, a ênfase em justiça social e ambiental pode ser vista como secundária, ou até mesmo como distração das questões centrais da fé. Biblicamente, estão certos. Questões terrenas devem existir, mas não podem ser prioridades para o líder máximo da Igreja. O Papa Francisco frequentemente critica o capitalismo descontrolado, a desigualdade social e a exploração ambiental, o que pode ser interpretado como uma afronta a visões mais liberais do mercado e ao status quo econômico. Grupos políticos e empresariais conservadores, especialmente nos Estados Unidos, têm se oposto às suas posições, acusando-o de promover uma agenda socialista ou globalista.
Francisco tem adotado uma postura inclusiva e progressista em relação a temas controversos, como mudanças climáticas, imigração, pobreza e direitos de populações marginalizadas. A publicação da encíclica Laudato Si em 2015, em que o Papa Francisco trata da crise ambiental e da necessidade de cuidados com a casa comum, gerou forte resistência entre aqueles que negam a existência ou a gravidade das mudanças climáticas. Essas críticas vêm tanto de dentro quanto de fora da igreja, frequentemente influenciadas por interesses políticos e econômicos. Dentro da própria hierarquia católica, há cardeais, bispos e padres que discordam do Papa por razões ideológicas. Para esses membros, as declarações do pontífice podem diluir a identidade católica em temas seculares, enquanto questões como a defesa da vida contra o aborto, contra a eutanásia, por exemplo, não recebem a mesma atenção. Novamente, incoerências doutrinárias. E para completar, o Papa Francisco é altamente engajado em debates globais e sociais, o que o torna um líder com forte impacto político, é claro. Essa visibilidade e influência geram resistência de grupos que preferem que a igreja permaneça como uma instituição apenas religiosa e moral, sem interferir em questões políticas ou sociais. Bem, em suma, Francisco conseguiu reunir muita gente descontente, fazendo assim muitos inimigos, dentro e fora da instituição que ele lidera. As consequências disso parecem ser óbvias. Ataque de todos os lados, não tentando contra sua vida, mas contra sua pessoa como autoridade sacerdotal. Não estamos aqui para dizer o que o Papa deveria ou não fazer, mas que o seu modus operandi tem deixado muita gente descontente dentro da igreja, isso é inegável. E como eu disse, especialmente a ala conservadora, que não é pequena e tem voz ativa dentro do Vaticano. Mas o que a Porta Santa tem a ver com isso? Bem, ela representa algo de ruim para a humanidade ou seria apenas parte de uma tradição da igreja? O que sabemos é que há várias teorias conspiratórias envolvendo símbolos religiosos e eventos apocalípticos circulando há séculos e a Porta Santa do Vaticano não é uma exceção. A Porta Santa, localizada nas 4 basílicas papais de Roma, é um dos importantes símbolos do jubileu da Igreja Católica. Tradicionalmente, ela é aberta pelo Papa a cada 25 anos, marcando o início de um ano santo, período de indulgência plenária e renovação espiritual para os fiéis. No entanto, para alguns teóricos da conspiração, este ritual sagrado está ligado a algo muito mais sinistro: a chegada do Anticristo. Alguns grupos apocalípticos e críticos da Igreja Católica alegam que a Porta Santa, com a sua simbologia de renovação e passagem, pode ser reinterpretada como um portal espiritual para o Anticristo entrar no mundo. Esses teóricos argumentam que, ao abrir a Porta Santa, o Papa estaria consciente ou inconscientemente permitindo que forças obscuras se manifestem na Terra. Eles baseiam as suas afirmações em passagens do Apocalipse, como a menção a portões e chaves que abrem o abismo, como dito, por exemplo, nos versos 1 e 2 do capítulo 9 de Apocalipse. Nessa perspectiva, o Papa Francisco, frequentemente alvo de conspirações devido às suas posições progressistas, é apontado como o pontífice que estaria inaugurando essa nova era associada ao governo do Anticristo. E isso se estenderia também à nova ordem mundial, que seria um novo tipo de governo único que restabeleceria a ordem entre a humanidade. Bom, sem dúvida há uma extraordinária movimentação secular e religiosa em curso, que podem indicar cumprimentos proféticos e mudanças radicais. Você consegue ver isso acontecendo? Eventos recentes são citados por alguns teóricos como indícios de que estamos nos aproximando dessa suposta manifestação. Eles veem as reformas promovidas pelo Papa Francisco como a abertura ao diálogo com outras religiões e a ênfase em questões sociais, como sendo parte de uma agenda para unificar a humanidade sob um governo global, algo que associam, que está claramente associado ao domínio do Anticristo.
A preocupação ambiental do pontífice é interpretada como um esforço para estabelecer uma nova religião ecológica global, afastando-se dos valores cristãos tradicionais. Isso se referindo à crise climática e à encíclica Laudato Si, sobre a qual falamos agora há pouco. Outro ato de Francisco muito criticado foi a abertura da Porta Santa em 2015, durante o Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Segundo os críticos do Papa, a Porta Santa foi aberta numa data fora do ciclo regular de 25 anos. Isso foi apontado como um evento anômalo, supostamente carregado de simbolismos ocultos. Além das bases bíblicas, alguns conspiracionistas recorrem à numerologia e à simbologia para reforçar suas ideias. Eles alegam que a Porta Santa é mais do que uma estrutura física. Seria um canal espiritual entre o mundo terreno e dimensões espirituais. A abertura da porta, portanto, marcaria uma conexão direta com entidades demoníacas. Os relevos e as inscrições nas portas que retratam passagens da vida de Cristo também são analisados minuciosamente por esses grupos. Alguns chegam a afirmar que certas imagens podem ser interpretadas como profecias invertidas, nas quais Cristo é substituído pela figura do anticristo. É evidente que a Igreja Católica refuta categoricamente essas teorias, classificando-as como interpretações maliciosas, fantasiosas dos seus rituais. Para a Igreja, a Porta Santa é um símbolo da misericórdia divina, convidando os fiéis a renovarem a sua fé e buscarem reconciliação com Deus. Historiadores e teólogos também destacam que essas teorias muitas vezes refletem um desconhecimento profundo sobre a liturgia e ensinamentos católicos. Porém, teorias como essa persistem especialmente em tempos de crise global, quando o medo e a incerteza alimentam narrativas apocalípticas. O que poderia trazer essas teorias à vida? Pessoas contrárias ao Papa? Teóricos da conspiração querendo chamar a atenção? Ou seria mesmo parte de uma verdade que nós desconhecemos completamente? É como o Senhor nos alerta nas Sagradas Escrituras. Quem tem ouvidos, ouça. E você? O que acha desse Papa e de toda essa movimentação? Deixe nos comentários se estamos realmente às portas, na sua opinião, da segunda vinda de Cristo. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia muito especial. Até um próximo vídeo.